do terceiro ano da Escola Estadual Luiz Gonzaga Bastos. Aqui sou eu, Eduardo, professor de matemática. Hoje vamos iniciar o gabarito das semanas da primeira, segunda, terceira e quarta. Terceiro ano do volume 1 do nosso PET. O tema que nós trazemos aí, primeiramente, é a matemática financeira. A primeira semana, a segunda é juros simples e compostos, a terceira parcelamentos e aplicações bancárias, a quarta semana investimento, rendimento e poupança. Dá uma lida aí nas instruções, né, para a dica para o aluno, no seu PET, tem plano de ensino tutorado. Primeira semana, nós temos as atividades, né? Já se passou por semana passada. Para começarmos, observe a imagem. Aí nós temos a imagem, né? As oportunidades, a Shard, tem aí o táxi, uns caras bebendo, e ele mostra o cartaz para eles. Multa por embriaguez, R$ 1.915,40. Corrida de táxi, R$ 20. Passe bem, né? Então ele deu um aviso ali, o taxista, para esses dois caras então bebendo uma cervejinha no final de semana. Número 1. Faça uma leitura da Shard do Amarildo Lima sobre, entre aspas, lei seca oportunidades. Escreva sua interpretação da Shard. Primeiramente, isso aí está baseado mais na interpretação de texto, né? Interpretar, acho que essa figura me traz, né? Está mais do português. Mas como nós sabemos que a matemática necessita fundamentalmente do português para entender problemas, entender o contexto, muito válida essa primeira colocação, né, dessa aula. A resposta nós temos, letra A. O taxista está tentando convencer os dois caras a pagarem o carro, no caso a corrida de táxi, né? O preço do táxi é menor do que o preço da multa da lei seca. Essa lei seca, na realidade, ela é a lei, né, que proíbe uma pessoa que está com um estado de embriaguez ir à direção de um veículo, de um automotor, de uma motocicleta, de um carro. Após interpretação da Shard, da Amarildo Lima, sobre a lei seca, oportunidades, responda as questões abaixo. Como você analisa a Shard do Amarildo Lima sobre a lei seca, oportunidades? 2, letra A. A tirinha propõe duas oportunidades: a de evitar uma multa, um risco à vida e a oportunidade que o trabalhador taxista, né, tem de ganhar dinheiro com essa situação. B. Observe o cartaz apresentado na Shard e elabore seu cartaz com os dados atualizados. Multa por embriaguez, R$ 2.934,70, né? A corrida vai custar isso tudo? No caso a pensar, né? O preço varia de acordo com você. Pretende ir? A Shard aborda sobre a lei seca. O que você sabe sobre essa lei? Lei seca. Vamos ver o que é lei seca. Sancionada em 2008, a Lei 11.705 endurece as regras para quem for pego dirigindo embriagado. A Lei 11.705, aprovada em 2008, ficou mais conhecida como Lei Seca, por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira. A antiga legislação permitia a ingestão de até 6 decímetros de álcool por litro de sangue, o equivalente a 2 copos de cerveja. Quando foi sancionada a lei seca, tolerava 0,1 mg de álcool por litro de sangue. Atualmente, o nível máximo é de 0,05 mg/litro.
B. A palavra oportunidades aparece no texto da Chart. Para você, o que significa essa palavra no contexto da Chart? É pessoal, né? Mas eu coloquei uma resposta aí. Eu fui no dicionário e olhei o que significa oportunidades, né? É um substantivo feminino, qualidade, caráter do que oportuno. 2. Circunstância oportuna, favorável para a realização de algo, né? Eu tirei isso aí do dicionário online. Aí o link. Relacione o contexto da Chart com o empreendedorismo, né? Ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. O economista austríaco Giuseppe, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, publicado em 1942, associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. F. O que você entende sobre empreendedorismo? Pesquise sobre o assunto. Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso. Será? O ideal é que a resposta seja positiva, mas na prática nem sempre é assim. Muita gente pensa que quem tem um negócio próprio, literalmente nada no dinheiro. E toda pessoa que resolve e tem a coragem de empreender, quer e merece, de fato, ter prosperidade. Né? O que é empreendedorismo? 5 elementos fundamentais. Aí eu coloquei um vídeo no YouTube, quem quiser estar assistindo, esse carinha aí. Vou acessar o link para o canal dele. Você conhece alguém que seja um empreendedor de sucesso? No Brasil, né, eu peguei os 10 maiores empreendedores do nosso país. Empreendedor 1, Alexandre, fui falando, e o 10º todo mundo conhece, que é o Silvio Santos, né, da Telecena. Você conhece alguém que seja empreendedor de sucesso? Né? No nosso país eu peguei os 10 aí, e todo mundo conhece o 10º, né, que é o Silvio Santos, né, da Telecena, famoso. Você acredita que para ser um bom empreendedor é necessário ser rico? Acredito que não, pois muitos dos grandes empreendedores que existem hoje em dia começaram do zero, sem muito capital. E a palavra oportunidades aparece no texto da Chart. Para você, o que significa essa palavra no contexto da Chart? Característica, condição do que é oportuno, no momento adequado. E enumere algumas atitudes que garantem o sucesso de um bom empreendedor. Eu coloquei aí atitudes para que você seja um empreendedor de sucesso, né? Preze pelos hábitos diários, converse mais, não viva só para trabalhar, né? E seja persistente, né? Ouça o feedback dos seus clientes. Né? O cliente, na realidade, é o fundamental, né? A convivência. J. Imagine que você tenha um sonho de ser um grande empreendedor. Relate aqui uma sugestão de empreendedorismo, destacando as vantagens e desvantagens que poderá encontrar para colocar o seu plano em ação. Resposta, né? Uma sugestão. Abrir um restaurante de fast food. Explicação. Vantagens. Atualmente as pessoas buscam cada vez mais por opção de comidas rápidas e apetitosas. Não faltarão clientes. Desvantagem, né? Nem tudo é um mar de rosas. É necessário tomar muito cuidado com as questões sanitárias e higiênicas do local e muita coisa mais. K. As aplicações bancárias contribuem para que você seja um bom empreendedor? Sim, mas cuidado. Quando se trata de investir seu dinheiro, seja um negócio próprio ou
em aplicações financeiras, é preciso ponderar as vantagens e desvantagens das opções. Uma análise, mas não exclua a outra. É importante considerar que o país está passando por uma série de mudanças, né? Tem essa Covid-19, essa confusão toda aí. E o cenário econômico ainda está em uma fase instável. Mas apesar de servir como um alerta, isso não afeta as possibilidades de obter sucesso com o seu investimento, né? Então, é muito incerto. L. Pesquise sobre os tipos de aplicações bancárias para investir o seu dinheiro. Entre os primeiros tipos de aplicações bancárias estão o Tesouro Direto, Certificado de Depósito Bancário CDB, Recibo de Depósito Bancário RDB e Fundos de Investimentos, né? E aí eu falei bastante coisa do que é fundo de investimento, fui falando sobre a Selic, fui falando várias coisas aí. Depois vocês leem no PDF que ele vai estar disponível também para vocês no grupo. 3. Analise a frase de Thomas. Uma forma para o sucesso? Existe, será? É bem simples, na verdade. Dobra a possibilidade de fracasso de sua empresa. Você pensa que a falha é o inimigo do sucesso, mas não é. De jeito nenhum. Você pode ser desencorajado com os erros ou aprender com eles. Então siga em frente, continue falhando. Erre o máximo que puder. E aí que você vai conseguir o sucesso, né? Essa é a ideia desse empreendedor Thomas aí. Letra A. Você concorda com a fórmula para o sucesso? O autor abordou no texto? Justifique. Sim, pois cada erro servirá de aprendizado. Por isso que ele fala para errar o máximo possível. Essa é uma resposta pessoal, né? Só que é muito difícil essa questão aí, né? Você ir errando, dependendo de cada erro, você vai pagar muito de bolso, né? Porque no caso, se você é dono de uma empresa, se você errar com funcionário, leis trabalhistas, você vai ter que pagar do seu bolso. Então tem que ser esperto. É errar, mas não errar contra, né, você mesmo. Você vai tentar errar, né? Você vai tentar errar no investimento, né, para fazer o que você pode, mas não tentar burlar as leis, né? Isso é um tiro no pé, vamos dizer assim. Letra B. Quando diz erre o máximo que puder, e aí você vai conseguir o sucesso. Explica o que você entendeu sobre esta frase. E quanto mais você erra, mais você aprenderá com seus erros. Ou seja, o erro que você cometeu, você não irá cometer novamente. O que irá te ajudar a não errar mais. Logo você terá o sucesso. Isso aí, né, é investimentos, empreendedorismo, nada a ver a respeito de leis, direitos, trabalhistas, direitos humanos. Você vai errar na questão de empreendedorismo na sua empresa. E às vezes a pessoa pode achar que vou começar a colocar funcionários sem carteira assinada, vou começar a fazer muita coisa errada, depois a consequência vem. Então termina aí a nossa primeira semana e entramos na segunda semana, que é essa que estamos vivendo agora. Aí começa realmente a nossa parte da matemática, né? Juros simples. O que eu tenho que entender por juros simples, né? Nós vamos falar tanto de juro. Primeiramente, para mim entender o que é juro, eu tenho que entender o que é porcentagem. Eu vou necessitar literalmente da porcentagem. O que é porcentagem? Nada mais é, a porcentagem, ela é um símbolo, né, que eu uso, vou escrever aqui, mal que eu uso. A gente usa esse símbolo, né? No caso, 100 100%. O que quer dizer 100%? 100% nada mais é do que 100 sobre 100. 100% é o meu tudo, né? 100% brasileiro. Eu sou filho de brasileiro, neto de brasileiro e nasci no Brasil.
Então, eu sou 100% brasileiro. Esse símbolo de porcento nada mais é do que esse 100 no denominador. Né? Então, esse 100 quer dizer que você tem, esse porcento, você tem um 100 embaixo do número. E daí vem, seja o capital C, aplicado uma taxa unitária I, durante um prazo de N períodos de tempo. Vamos determinar o juros simples decorrente desta aplicação. Então, um período, I, é minha taxa, né? O C, N períodos, J. Sendo a grandeza juros diretamente proporcional ao capital, à taxa e ao N períodos de tempo. Podemos escrever. Então, essa aqui, ó, eu tenho que decorar ela, é a minha fórmula de juros. Então, com essa relação aqui, eu tenho que juro é igual a capital vezes o I vezes o N. E o cálculo do montante. O que é esse cálculo do montante? Vimos que montante é igual a capital mais juro. Então, você pode dizer que juntou aqui as duas fórmulas, né? O montante é igual ao capital mais o juro. Substituindo J com C vezes I vezes N. Temos montante é igual a capital mais capital vezes I vezes N. Colocando C em evidência, nós vamos ter montante é igual a capital, entre parênteses, 1 mais I vezes N. Então, essa aqui é a minha fórmula do montante. Então, tem a fórmula do juro e a fórmula do montante. Importantíssimo, para a utilização dessas duas expressões de juros e montante na resolução de problemas de juros simples, a taxa I e o prazo com o número de períodos N devem referir-se à mesma unidade de tempo. Ou seja, se o tempo está em expressão em anos, a taxa deve ser anual. Se o tempo em meses, a taxa deve ser mensal. E assim por diante. Caso contrário, devemos fazer as devidas conversões. O que está querendo dizer? Você não pode misturar tempo de ano com mês ou dia. Tem que ser uma unidade só. Se é mês, tudo é mês. Se é dia, tudo é dia. Se o problema não estiver, eu tenho que fazer. A taxa de juros utilizada nas fórmulas de juros de montante deve ser sempre taxa unitária. Então vamos lá. Pesquise na internet vários vídeos e assista para lembrar e entender melhor como trata com juros simples e composto. Aí o PET te deu, né, os links na internet para você tirar suas dúvidas. Questão do Enem 2015, questão 5, né, para praticar. Já começamos o exercício. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$18 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetivos de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$500 mais juros de 1% sobre o saldo devedor. Valor devidamente antes do pagamento. Observe que cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$500 e considere que então a prestação em atraso. Efetue o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação, né? Ele quer saber a 10ª prestação. Como que eu vou fazer isso? Resposta, né? Primeiro, diminua o total 500, né, vezes 10 parcelas, que dá 175 mil. Na 10ª parcela será pago R$500 mais 1%, de 175 mil, que será R$1.750. R$1.750 mais R$500 deu R$2.250. Então a resposta é a letra D. Outro problema. Problema 6, Enem 2009. João deve 12 parcelas de R$150, referente ao cheque especial de seu banco em 5 parcelas de R$80, referente ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial
caso João quitasse esta dívida imediatamente, ou na mesma condição, isto é, quitado imediatamente com 25% de desconto na dívida do cartão. João também poderá negociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$ 125. Sabendo desses termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário, ou pelo tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. A posição dá a João o menor gasto seria a opção que ele tem ali, que os dois deu, que o banco deu e que o amigo deu. Onde vai gastar menos? Isso que ele quer saber. Letra A, negociar suas dívidas com o banco. Vamos analisar já. Vejamos as propostas que o João tem à disposição. Renegociar dívidas com o banco. Caso o João negocie a dívida, cheque e cartão, em 18 parcelas de R$ 125, ele pagaria 18 vezes 125, que daria R$ 2.250. A negociação parcelada do cheque mais cartão. B. Pegar emprestado José o dinheiro referente à quantia das duas dívidas para quitar as duas dívidas imediatamente. João precisaria tomar cheque mais cartão, que daria um total de R$ 1.800 de empréstimo e pagaria posteriormente ao amigo. Aí nós temos que fazer o quê? Eu tenho que pegar o valor que ele fez, né, mais os 25% que ele ia ter que pagar, e ele pagaria o mesmo valor da proposta. Então, para ele, não daria diferença alguma, o mesmo valor. Letra C. Recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos, pagando as 12 parcelas do cheque e as 5 do cartão. Nesta opção, João pagaria 12 vezes 150 mais 5 vezes 800, que daria R$ 2.200. D. Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar parcelas no cartão de crédito. Nessa opção, para quitar dívida de cheque, João precisava tomar emprestado R$ 1.500 e pagar 5 parcelas de 80, referente à dívida do cartão mais o juros de 25%, sobre o valor que tomou do empréstimo com José. Então, multiplicando aí, que daria R$ 2.235. Letra E. Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Nesta opção, para quitar a dívida do cartão, João precisaria tomar emprestado R$ 300 e pagaria 12 parcelas de 150, referente à dívida do cheque, mais o juro de 25% sobre o valor. Tomar um empréstimo com José de 300 vezes 1,25 mais 12 vezes 150, que daria 2.135. A proposta mais vantajosa para João é a proposta alternativa E. Então a resposta dessa questão é a letra E. Juro composto. Né? O que eu tenho que saber de juros compostos? Vimos que no regime de capitalização composta, os juros do primeiro período são calculados em função do capital inicial e incorporados a ele formam um novo capital para o cálculo dos juros do segundo período, e assim por diante. Né? Então, vai só aumentando de acordo. Cálculo do montante. Seja o capital ser aplicado com juros compostos, a taxa unitária e durante um determinado período N, no final de cada período teremos o montante N. Então, no final nós temos, olha para você ver, juro 1 é igual a capital vezes I. Aí, juntando tudo, formou uma fórmula, né, que o montante é igual a capital vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a N. Né? Esse N aí, né, é os meses, anos.
7. Enem 2002. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$21 mil. Esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$20 mil que poderá ser aplicado a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até o montante atingir o valor do carro. Para ter o carro, o João deverá esperar, né? No caso, ele tem que ter R$1.000 de acréscimo nesse dinheiro dele. Aí eu tenho que jogar na fórmula para eu descobrir, né? Olha aí. Este é o problema de juros compostos, cuja fórmula é, né? Nós sabemos da fórmula, mostramos ali, onde M é o montante, C é o capital inicial, e I é a taxa de juros, e N é o tempo. O I, né? Tá ali, nós somos 2% ao mês. O que eu tenho que fazer com esse 2%? Eu tenho que dividir ele por 100. O que eu falei? Esse símbolo aqui, ó, ele vale 100. Então eu tenho que pegar 2 e dividir por 100. Quando eu faço isso, ele me gera isso aqui, ó, 0,02. Porque aqui eu tenho 2 zeros, então eu vou ter 2 casinhas após a vírgula. 0,02. Aí eu coloco o lugar do I. Esse aqui é o meu I. Né? Esse é o meu I. O C, o capital inicial, é 20 mil. O 1 da fórmula e peguei o 2, né? Esse 2 é o número de tempo, né? Um mês não vai fazer diferença, vai ficar no valor ali. 2 meses vai me dar 20.808. 3 meses, no caso eu vou pegar, vai ficar 1,02 vezes 1,02, 3 vezes. Juntando com o capital de 20 mil, aqui que deu, ó. Então a resposta certa é 3 meses, letra C. E ainda vai, ó, o que vai sobrar? Então, é a letra C, a resposta certa. Ele aplica 20 mil, espera 3 meses e vai ter o dinheiro que ele precisa para comprar o bem à vista. Um veículo custa R$3.600 e valorizou 8,5%. Qual é o preço atual desse veículo? Eu tenho o capital inicial, a valorização dele, ele quer saber o preço desse veículo. Olha aí. Eu tenho mês, fala de mês ali? Não. Então precisa de eu levar N aqui, ó. Precisa de eu jogar algum valor nessa potência aqui? Não. Todo problema vem resumido assim, eu posso usar direto. Capital vezes a fórmula, o 1 aqui é o da fórmula, e o valor. O único que eu tenho que fazer é o quê? Pegar 8,5 e dividir por 100. É o meu I. Então, no caso, eu vou ter... Aqui tem 2 zeros, então vai ficar 0,08, duas casas após a vírgula, e o 5 que já estava depois da vírgula. Então, eu tenho 0,085. Somo, vai me dar 1,085, multiplico pelo meu montante, esse é o meu resultado. 39.060. 9. O imóvel valorizou 32% nos últimos anos. Sabendo que antes da valorização o imóvel valia 320 mil, calcule o valor atual desse imóvel. Eu preciso de usar aquela fórmula da potência? Não, mesmo tipo de problema. Eu não preciso da potência N, ó. Não vou usar ele aqui. Não tem mês, não tem dia, não tem nada. Eu vou multiplicar direto usando a fórmula. Transformo a porcentagem. Transformando a porcentagem, vai ser 32.
dividido por 100 é igual a 0,32. Multiplico tudo, me deu 422.400. O smartphone custava R$ 5.630 no dia do lançamento. Um tempo depois, o preço teve uma redução de 32%. Qual é o preço atual desse smartphone? Simplesmente usando a fórmula, mesmo processo. Pega 32, divide por 100, coloca entre parênteses, né? Coloca o capital, multiplica. O meu I é o que tem por cento, não se esqueça disso, ó. Onde tem por cento é o I. Transformando e transformado. Como ele quer saber, né, a redução, ó, redução, eu não uso mais, eu vou usar o menos aqui, já é da fórmula mesmo, eu vou usar o menos ali, como redução, eu tiro, multiplico, ficou 3.828,40 centavos. 11. O investidor comprou ações de uma empresa a R$19,80 com o baixo desempenho da empresa. O valor de suas ações teve redução de 15%. Qual o valor das ações? Depois de 15% de redução, mesmo processo. Transformo o meu I transformado. Transformei, vai ser negativo, porque está reduzindo. Multiplica, deu 16,83. Porcentagem. Ao escrever 13%, lemos 13%. Isso significa que estamos considerando 13 partes em cada 100. 13% é igual a 13 sobre 100. É uma razão centesimal. Razão de consequente 100. Razões como essa de consequente igual a 100 são denominadas de taxas. O valor correspondente à taxa percentual é chamado de porcentagem. C corresponde ao inteiro 100%, P corresponde à fração I, né, por cento, sendo uma regra de 3 simples e direta. Escrevemos capital é igual a fração que é igual a 100 sobre I. Né? Sempre lembrando que regra de 3 é multiplicar cruzado. Ó. C vezes I e P vezes 100. Então vai ficar C I é igual a P vezes 100. Utilizando essa expressão, podemos calcular o valor da porcentagem P ou a taxa percentual I, ou o capital principal C. Conhecido o valor das outras duas. Conhecendo, né? É conhecido mesmo. O computador custa 12.778. Após o lançamento de um modelo novo, o preço caiu para 9.990. Qual foi a redução em porcentagem? Aí eu vou ter que usar aquela fórmula, né? Vou pegar o valor, né, o total, menos, né, o que caiu. Aí eu vou ter ali, é igual a 2.788. Eu tenho o valor inicial. Dividindo, vai dar 0,2182. Multiplicando por 100, dá 21,82%. Quando eu multiplico por 100 aqui, ó, aparece a minha porcentagem. Ó, multiplicou por 100, aparece depois o resultado da porcentagem. Alberto pagou R$ 3.600 por um lote de ações. Alguns meses depois, devido a dificuldades financeiras, vendeu o lote de ações por R$ 10.200. Calcule a porcentagem da perca. Vamos lá.
dando continuidade, vamos aprofundar mais esses conhecimentos. Pense um pouco antes de responder a atividade. Mesmo estilo, vou pegar o valor total menos, né, o que vendeu aqui, deu 3.400, o valor inicial, dividir um pelo outro, que dá 25%. Terceira semana, exercício 14. Joaninha pegou R$ 3.800 emprestado com sua mãe para pagar com juros simples de 0,95% ao mês. Sabendo que foram 24 prestações, 2 anos, né? Calcule o valor dos juros pagos. Então eu juro mesmo a fórmula. Juro é igual a capital vezes I vezes T. Sempre lembrando que o I é onde tem por cento e a taxa percentual aqui, ó. O T é o tempo, ó. O C é o capital. J é a resposta, juros, sabe? Juros pagos, a pergunta. Então vou multiplicar tudo, transformando isso aqui, né? Dividindo por 100, igual eu ensinei lá, 95 dividido por 100 vai me dar 0, aí eu tenho 0 aqui, mais 95 que já tinha uma vírgula. Vai ficar 0, 0, 95. Esse é o resultado. Que é o que está aqui. Multiplicando tudo deu R$ 866,40. 15. Um empréstimo de R$ 75.900 será pago em 36 prestações com juros simples de 2,5 ao mês. Calcule esses juros pagos na quitação do empréstimo. Mesma forma, mesmo esquema. Lembrando que o I é o que tem o símbolo de porcento. O T é o tempo, 36 prestações. E o capital, né, é aniversário. Multiplica tudo, lembrando de transformar, né, o que está por cento. Um comerciante foi ao banco e pegou um empréstimo de R$ 66.480. A taxa de juros compostos de 2,88 ao mês. Sabendo que foram 48 prestações, calcule o valor dos juros pagos. Essa aqui já é um juro, né? A fórmula calcula o valor dos juros pagos. Você vai ter que saber e usar a fórmula do montante aqui, né? Usando aquela última fórmula que eu ensinei, que tem aquela potência. Transforma tudo. Depois você vai pegar o M, que é o que você achou aqui, que é esse valor aqui, ó, que é R$ 259.762,36, menos, né, do empréstimo aqui, você vai ter o valor, ó, dos juros. Para iniciar o negócio, o empreendedor captou R$ 350.730 através de um empréstimo que deveria ser pago em 28 prestações mensais. A taxa de juros da operação de 2,49% ao mês. Calcule os juros compostos pagos no final do empréstimo. Juro composto, eu já sei que é essa fórmula aqui. Ó. Depois eu jogo essa outra fórmula, né? Eu pego menos. Por que menos? Porque eu quero tirar fora, quero saber quanto eu paguei. Então, essas duas fórmulas, né? Só jogar aí, está explicadinho. Você já aprendeu, olha aqui o 28, ó. Por que esse 28 aqui? Porque são 28 prestações mensais dela aqui, ó. Né? Aqui eu transformando o percentual, que é esse aqui, eu ensinei. Esse aqui é o inicial, né? Captou aqui, ó. Tá ali. Deu esse valor, eu subtraio com o inicial, eu tenho o juro. Quarta semana, 18. Pesquise para entender os investimentos em renda fixa. O que são investimentos em renda fixa? Renda fixa é um termo
que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título. Essas regras estipulam o prazo e a forma que a remuneração será calculada e paga ao investidor. Essa renda fixa, gente, eu vou comprar uma casa, eu vou saber que eu vou pagar, supondo, R$300 em 25 anos. Não muda, renda fixa. Né? Quais são os mais populares tipos de renda fixa? Os investimentos ou ativos de renda fixa mais conhecidos são o certificado de depósito bancário, CDB, a letra de crédito imobiliário, LCI, a letra de crédito do agronegócio, LCA, a letra de câmbio, LC, os títulos públicos de tesouro direto, tesouro da Selic, tesouro prefixado, tesouro IPCA. Quais são as regras dos mais populares títulos de renda fixa? Quais são as regras mais populares de renda fixa? Eu já li lá atrás, né? Essas são as regras. A renda fixa é a modalidade de investimento mais procurada pelos investidores que procuram rendimento mais estáveis e segurança. É o primeiro tipo de investimento que você deve fazer caso não tenha nenhuma reserva de emergência. Por exemplo, chama-se renda fixa justamente porque possui uma rentabilidade previsível. Né? Então ela não muda, gente. Se for R$300, vai ser R$300 até o fim. Então a pessoa fica mais fácil de se programar. Né? 19. O que é FGC? Fundo Garantidor de Crédito? Para proteger o capital de rentabilidade de investimento que investe em renda fixa, o FGC foi criado em 1995, o Plano Real era recém-implantado e havia uma preocupação das autoridades com a estabilidade do sistema financeiro do país. Seu objetivo geral era manter confiança nos investimentos e garantir a segurança de forma que as pessoas não tenham medo de perder seu capital. Sem vínculo com o governo, o FGC é uma entidade privada e sem fins lucrativos que administra mecanismos de proteção a titulares de crédito com possíveis problemas financeiros de instituições financeiras. É um seguro, vamos dizer assim. Pesquise para entender o investimento de renda variável. O que são investimentos de rendas variáveis? Gente, renda variável é o quê? Eu compro a casa, eu vou pagar 25 anos. Esse mês eu pago R$300, mês que vem eu posso pagar 200 de acordo com o juro, com o que está circulando naquele mês. No outro mês eu posso pagar 600. Então não é uma coisa segura. Eu posso pagar mais, posso pagar menos. Depende dos juros, né, do Banco Central, do que está rolando naquele mês. Letra B. Quais são os mais populares títulos de renda variável? Então a renda variável são aqueles cujos remuneração ou retorno de capital não podem ser dimensionados no momento da aplicação. Não tem como eu falar a variação, né? A B são considerados investimentos de renda variável comuns. Ações, fundos imobiliários, câmbio, ouro, derivativos. Quais são as regras das mais populares títulos de renda variável? Renda variável é o fato de que você poderá atuar em qualquer período, seja um dia ou mais, e você pode ficar sossegado. A compra e venda dos investimentos é super fácil e simples de realizar. Todos os procedimentos são feitos por corretores de valores. Além disso, você pode ter ou não direito ao voto nas assembleias. Estou falando aqui das grandes imobiliárias, né? O universo de investimento de bolsa de valores, aquela confusão toda aqui na televisão. O dólar subiu, o dólar caiu, está tudo dentro dessa renda variável. Observe a diferença entre as duas. Renda fixa possui retorno calculável e mais baixo. É ideal para o perfil mais conservador. Tem investimento mais simples e constante. Requer menos conhecimento na área. Garante mais dinheiro pelo FGC. Apresenta menos risco. Renda variável possui retorno impossível, mas maior potencial. É ideal para o perfil mais agressivo. Tem investimento mais complexos e mutáveis. Requer um conhecimento mais amplo na área, sem garantia de dinheiro, apresenta mais risco. 21. Faça uma pesquisa sobre
poupança, dando ênfase a alguns assuntos importantes. A poupança em qualquer ramo de investimentos, renda fixa ou renda variável, a poupança nada mais é do que um tipo de investimento que faz parte da renda fixa. B. Por que a poupança é considerada aplicação segura? É o risco de crédito e condição que o emissor tem de pagar o investimento. A poupança também não tem risco de crédito, pois tem uma garantia de até 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Ou seja, se o banco quebrar, o cliente recebe seu dinheiro. Quais são as regras para investimento na poupança? O rendimento da poupança é mensal, sendo atualizado sempre na data de abertura do aniversário. As regras de rendimento da poupança mudaram em maio de 2012. Sempre que a Selic, taxa básica de juros, estiver em 8,5% ou menos ao ano, a poupança rende 70% da Selic, mais a TR, taxa referencial. D. O que é taxa referencial? TR. Taxa referencial foi criada na década de 90 durante o governo do Fernando Collor de Mello, com o objetivo de servir de referência para a economia brasileira e de controlar a inflação. Atualmente, TR ainda é utilizada como índice de reajuste, porém seu foco está voltado para outras áreas, como para algumas aplicações financeiras. Em particular, para a poupança, será utilizada a TR diária ou mensal. Justifique sua resposta. Existem duas variações, taxa referencial, a diária e a mensal. Basicamente, a TR mensal é a soma de todas as TRS diárias do mês. E ela é utilizada a correção monetária do investimento. No caso da poupança, por exemplo, TR é considerada para correção junto com a Selic e a mensal. O que é taxa Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais. A sigla Selic é a abreviação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. G. Particular. Para a poupança será utilizada a taxa Selic diária ou mensal. Justifique sua resposta. O rendimento da poupança é definido pelo comportamento da taxa básica de juros e da economia, a Selic. Mas a variação na taxa referencial, a poupança tem rendimento mensal. Em 2012, então o presidente Dilma Rousseff determinou que o rendimento da poupança, se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança será de 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Se a Selic estiver abaixo, será 8,5% ao ano, então o rendimento da poupança será 70% da taxa da Selic. 22. Agora que você conheceu um pouco do panorama das aplicações financeiras, escolha a melhor forma adequada ao seu perfil. Justifique por que escolheu essa forma de investimento. Se possível, converse o assunto com colegas, professores, gerentes de banco e outros para fazer uma boa escolha. Mas sempre, remotamente. Não vai no banco nem no casa de colega. Resposta pessoal. 23. Aí tem um problema, De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança é composta de duas parcelas. Primeira, remuneração básica da taxa diferencial TR e, segunda, remuneração adicional correspondente a, letra A, 0,5% ao mês, enquanto a taxa da Selic ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta taxa Selic ao ano, mensalidade vigente, data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa da Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%. A remuneração dos depósitos de poupança acreditada ao final de cada período de rendimento, ou seja, mensalmente na taxa de aniversário da conta para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fim lucrativo 2. Trimestralmente na data de aniversário, no último mês do trimestre, para os demais depósitos. Considere o investimento de 5 mil em caderneta de poupança feito por pessoa física durante um mês.
Qual é o montante da aplicação se o TR é 0,2% ao mês? A Selic é 9,25% ao ano. Calcule o valor e assinale a alternativa correspondente. Então aí nós temos, né, vai ser dois cálculos. Pegou aquela parte final da fórmula do 1 lá mais o I, né? Multiplicando os dois, que isso aí tem que ter os dois problemas, me deu esse valor. Depois eu pego e multiplico pelo capital, que me deu R$ 5.035,05. Entendeu o que eu fiz? Eu usei aquela fórmula aqui, ó, que é 1 mais I. Como não tem vários, não tem o N, então vou usar essa fórmula para os dois, para esse que é o mês e esse que é o ano. Como é separado, não tem problema. Eu transformo, multiplico e dá esse valor. Pego esse valor, multiplico pelo capital, que me deu essa resposta que é a letra E. Ainda na quarta semana, né? Esse 24 aí, não tem como responder porque está errada a planilha lá, viu? A questão está incompleta, tem erro na classificação dos dados, não tem como fazer. 25. Depois das atividades desenvolvidas, né, na 23 e 24, você ainda continua com a mesma opinião dada na atividade 22, justifique sua resposta. Então, a resposta pessoal, você vai resolver essa questão. 26. Qual é o preço à vista de um produto, sabendo que o cliente pagou por ele R$ 250 de entrada, mais 5 prestações mensais iguais de 135, a taxa de 2,2% ao mês. Calcule o valor de R e assinale a alternativa correspondente. Então aí nós temos aí, né, resolvido. Usei a fórmula que deu a letra E. 27 também é NEM. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe dará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Para isso, pesquisa rendimentos e imposto a ser pago em dois investimentos, poupança e CDB, Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Então, tem um quadro, tem um CDB, um isento, os impostos. Para o jovem investidor, ao final de um mês, aplicações mais vantajosas vamos analisar, né? Basta calcular o ganho sobre ambos os investimentos e descobrir as tarifações. O ganho real é de 4,2048, com isso o saldo final é de 504,20 centavos. O CBC, pois, totaliza um montante de 504,21 centavos. Seria mais vantajoso. 28. Considere que uma pessoa decida investir em uma determinada quantia que seja apresentada 3 possibilidades de investimento, com rentabilidade líquidas, garantida pelo período de um ano, conforme descritas: investimento A, 3%, B, 3% ao ano, 18% ao semestre. A rentabilidade para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades. Então, o quadro, as perguntas. E a resposta, né? Basta usar a expressão fornecida pelo texto e calcular investimentos para cada caso. Aí eu vou calcular o A, o B e o C. Calculando, me deu esses valores. Então, A é maior do que C e maior do que B. Escolha o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais do investimento B e C. O A é maior, né? Então a resposta é a letra C do problema. Letra C. Ao escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades
anuais dos investimentos BC. Então, a letra C é a minha resposta. Até a nossa próxima aula.